Estamos de volta com o melhor da noite no quadro Mercado Pet. Próxima semana apresentado novamente, depois de um período de férias, com a empresária Jeane Oliveira. E eu vou bater um papo aqui com o Dr. Luiz Corrêa, veterinário. Dr. Luiz, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para tirar as dúvidas. Pois é, vamos falar da meliponicultura. Isso mesmo. Que é a criação de abelhas sem ferrão. Exatamente, né? Existe, que a população mais conhece, que é a apicultura, né? Que é o tradicional, que é a produção de abelhas com ferrão, que é a que produz realmente bastante mel. E tem essa outra tipo de criação, que é a meliponicultura, que é uma arte também muito antiga. Os índios já criavam essas abelhas sem ferrão, né? Usavam como remédios, como alimentos para as tribos, né? E agora está começando a ser difundido mais na sociedade esse tipo de criação, né? Ô doutor Luiz, e como é que surgiu esse hábito aí de criar abelhas sem ferrão? Olha, foi por causa de um problema que está acontecendo na natureza, a devastação da caatinga e das nossas florestas. Muitas árvores, né, são usadas em fornos, né, de padarias, de cerâmicas, para fazer carvão, né? E a nossa caatinga está sendo devastada, e junto com esses troncos iam os ninhos dessas abelhas, né? E estava causando realmente um desequilíbrio ecológico. Com isso, os órgãos competentes IBAMA permitiram que as pessoas pudessem criar racionalmente as abelhas para tentar salvar elas de uma possível extinção, né? Que seria catastrófico, vamos dizer assim. Para a natureza é terrível, né? Porque elas são responsáveis pela polinização, né, de quase todas as plantas, né, e flores, e a produção também de frutos e flores, né? A nossa caatinga já é bastante sofrida com a escassez de água, né? E essas abelhas estão completamente adaptadas à nossa região, à seca. E elas são responsáveis realmente pela disseminação e a produção da nossa flora, né? E com o desmatamento e a possível diminuição dela, ou mesmo extinção, iria ser um desastre gigantesco. Aí, com essa opção de poder criar racionalmente, estamos recuperando bastante essas nossas amiguinhas. Por mais que o senhor não esteja criando na caatinga, seja na cidade, faz diferença também, doutor? O benefício para a cidade é espetacular, né? Porque nós temos também flores, árvores frutíferas aqui urbanamente, né? Então as abelhas, pela própria natureza dela, elas vão se alimentar de flores em flores, consequentemente vai aumentar a produção da região, tanto de flores, de plantas, de frutíferas. Consequentemente, vai ser benéfico para a arborização urbana, né? Quer dizer que essas abelhas se pode criar também casas, apartamentos? Sim, pode ter, como um pet. Sim. Hoje em dia a gente cria, pessoas criam nos quintais, né? Vários tipos de espécies podem ser criadas. E crianças podem lidar, toda a família pode lidar com essas abelhas. Não tem ferrão, elas se adaptam perfeitamente a qualquer local. Em apartamentos pode ser criada, até determinado andar, até terceiro, quarto andar, você pode criar abelhas na varanda, que elas vão e voltam ali livremente, né? Só traz benefício para Nós temos algumas imagens, solta aí, Marcão, por favor, as imagens que nós colocamos aqui da criação. Aí são os vídeos, né? Isso, essa aí Essas imagens são do senhor? Essa aí é do senhor. Da minha criação, é uma abelha canudo. Essa é uma abelha da nossa região também, chama moça branca, é bem pequenininha, mas são muito produtivas, né? E isso aí é um tipo de animal que eu crio também, que é um galinho nanico, né?
São galos O anões. mel dessas abelhas é diferente dos demais mel? A proteína, a qualidade? Isso. O mel das meliponas, ele é um mel mais úmido. Ele é mais líquido. Pode voltar para cá, Marco, por favor. Ele é mais líquido, né? E tem uma acidez maior. Lembra quando a gente, do mel de apis tradicional, que a gente coloca limão, né? Para tomar mel com limão. Lembra, parece que já vem com limão. Ele é mais ácido, né? E também não é tão doce. E você consegue tomar ele muito mais do que um mel de apis, né? Não dá aquela repugnância do doce, né? Ô, doutor Luiz Corrêa, existe um protocolo para, se eu quiser amanhã colocar no meu apartamento, existe um protocolo, tem que pedir autorização do IBAMA, como é que funciona isso? Hoje em dia já o IBAMA está regulamentando, e você que vai criar ser meliponicultor tem que pegar agora uma autorização com o IBAMA, é uma coisa simples de fazer, não tem muita burocracia. Até 40 caixas de abelha eu acho que você pode criar sem ter muito problema com o IBAMA. Mais 1, 2, 3 caixas em casa, creio eu que ainda você pode criar sem pedir autorização. Mas o IBAMA sempre está colocando instruções normativas e isso muda muito, né? Mas é de fácil criação, né? Você pode, qualquer pessoa com o mínimo de instrução, hoje no YouTube tem muitas informações de como criar elas, né? Tem vários tipos de caixas, modelos, né? Hoje estão fazendo casinhas mesmo como apartamentos, né? Fazem apartamentozinho e ali é a colmeia e enfeita ali o seu jardim, né? Também tem outra característica, todo criador de abelha, meliponicultor, automaticamente ele acaba sendo um criador e reprodutor de plantas, né? Porque está diretamente relacionado, né? Você plantar flores, árvores que produzem néctar e pólen. Então todo criador de abelha também é um protetor da natureza, né? Ajuda a diminuir até o carbono, porque a gente sempre acaba plantando muito mais do que a maioria das pessoas, né? Todo criador, com certeza, durante um ano ele planta mais de 20, 30 árvores. Que bacana. Que tanto vai melhorar o clima da região, daquele nicho, como vai ajudar a flora como um todo, né? Agora, para se adquirir essas abelhas, como é que se faz? Hoje existem meliponicultores registrados. Existem empresas, clínicas que vendem, clínicas veterinárias que vendem? Não, essa é uma coisa mais específica de criador meliponicultor. Hoje já tem associações de meliponicultores, na internet você consegue encontrar, que já são registrados no IBAMA, e cria aquela espécie que é recomendada para aquela região, né? Hoje está proibido, por exemplo, uma espécie que só dá no sul do país, né? Eles não recomendam que tragam aqui para o Nordeste, né? Que na nossa região só cria as espécies que dá aqui na nossa própria região, né? E tem muitas espécies que são ótimas produtoras, né? Tem a uruçu nordestina, tem a jandaíra, tem a marmelada, a moça branca, né? Tem várias, a canudo, são ótimas produtoras e pode ser criada aqui na região sem problema algum, né? E dão ótimos meles, né? E para se começar, seria quantas abelhas? Existe uma quantidade X? Eu recomendo que comece com uma. Que se fala? Sim, uma caixinha. Uma caixinha vem quantas? Mas são milhares, né? Centenas, né? E elas se reproduzem muito rápido, você cuidando bem delas, né? A gente acaba pegando um carinho por elas, né? Porque você diariamente ali lidando com ela, é como se fosse uma planta, uma flor, ou um passarinho que você cria, ou um cachorro. Você acaba pegando gosto por ela e tem aquele cuidado, o mesmo cuidado que você tem com um cachorrinho, um gatinho, você acaba tendo com elas também. E o período para se tirar o mel delas? Olha, são abelhas... É rápido? Elas não têm a produção como a apis. A apis é super produtora, né? Com ferrão ela produz mais de 50 litros por ano. Essas nossas as meliponas, elas produzem mais ou menos 1,5 litro, 2 litros por ano, né? Sim. Por isso que o mel é raro e também é muito mais caro, né? Chega a 4, 5 vezes o valor do mel comum de apis, né?
Também o pessoal da gastronomia descobriu o mel e estão usando da alta gastronomia, né, em suas receitas, e está sendo muito bem aceito, né, difundido. Né. Mas uma caixinha só você consegue criar no seu quintal, bota lá, vai enfeitar bastante lá o local. E elas, como o senhor falou, elas se reproduzem rápido. Reproduz muito rápido e você acompanha o desenvolvimento dela, né? Como ela não tem ferrão e você pode toda hora, não é recomendado, mas você pode eventualmente estar indo lá olhar e vendo como está crescendo a sua criação, né? Você consegue diferenciar a rainha das operárias, das recém-nascidas, das princesas. Kitzinho, sempre vem a rainha, precisa vir a rainha. Precisa vir a rainha, porque sem a rainha o enxame ele entra em colapso. A rainha, em todas as colmeias, tem que ter a rainha, que elas vão sempre produzir. Uma abelha vive em média 45 dias, 50 dias, né? Então ela tem que estar sempre repovoando para a caixa sempre se proliferar, sabe? Sim. Doutor, e o telespectador pode estar se perguntando, sim, se eu adquirir essa abelha sem o ferrão, e se no momento vierem outras abelhas com ferrão e se misturarem, como é que fica? Pode acontecer essas coisas? Pode acontecer, sim, mas só que elas são altamente territorialistas e elas têm as defesas próprias, né? Elas não deixam. Não deixam, não permitem, entram em conflito e vai ser uma batalha muito grande. Existem abelhas como essas próprias marmeladas, a abelha jataí, que elas soltam um líquido na hora da batalha e ela, mesmo sendo 20% do tamanho da abelha com ferrão, ela consegue inativar aquela abelha grande. Então essa abelha do senhor, que o senhor está falando, ela é menor do que a abelha com ferrão? São menores com ferrão e elas conseguem, na batalha, ganhar com essa estratégia que a natureza deu para elas. Quer dizer, o Davi de produzir como uma cola que elas ficam grudadas, elas ficam Golias, e elas conseguem evitar a predação, né? Que bacana. É muito interessante. E aqui, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, existem associações de pessoas que criam de meliponicultores? Sim, já tem meliponicultores antigos, né, pessoal? Tem um pessoal que já cria há décadas, que agora com essa está sendo mais difundido, fundaram associações. Até agora, na Festa do Boi, teve palestras a respeito de criação, de como criar, né? Ensinando as pessoas, até as instruções normativas que está saindo recentes. E na internet você encontra com facilidade as informações. Quer dizer, é um trabalho, além de ser um hobby, é um trabalho ecológico, né? Está ajudando ecológico, a fauna, com certeza, familiar. Mas o pessoal do interior, pessoal que vive lá da sua pequeno produtor rural, também está sendo uma fonte de renda muito boa, uma renda extra que está dando para a agricultura familiar, né? Porque além do mel que eles estão vendendo, o pequeno produtor está vendendo as caixas, as colmeias, né? Que as pessoas, vem pessoal de fora, viaja quilômetros para ir pegar, sabe? Que ali aquele produtor rural tem uma ótima criação, e vem comprar e já está dando essa ajuda financeira para as pessoas. E fazendo porque o ecossistema flua, vamos dizer assim. A intenção é justamente essa, proteger as espécies e aumentar aquele nicho ecológico daquela região, daquele local, com as abelhas fazendo a polinização, com certeza a flora e a fauna, consequentemente, vai melhorar sempre, né? Doutor, e quem quiser, o telespectador quer adquirir esse tipo de abelha. Como se chama as abelhas? Que eu não perguntei. São abelhas sem ferrão? O nome só é esse mesmo? São meliponas. Meliponas. Um gênero melipona, e tem as trigonas, que é uma outra variedade que tem. Né? E tem os nomes comuns delas, né? Por exemplo, tem a abelha uruçu, que é uma das mais conhecidas. Tem até na música de Alceu Valença, né? Saliva doce, doce mel, mel de uruçu, né? Isso, quer dizer que o uruçu é o nome da abelha. O nome da abelha é uma das mais conhecidas, o uruçu nordestino, altamente produtora. Tem a abelha jandaíra também, que o mel é altamente procurado. Aqui no sertão, produz muito, no sertão, na seca, ela consegue produzir bastante. Mas essas são sem ferrão? Todas sem ferrão, de tudo isso que eu estou falando são sem ferrão. E onde encontrar essas? Criadores, né? Aqui em Natal já tem bastante criadores antigos. E nessas associações você consegue, na internet, ter o nome
pegar o nome do contato E aí com as pessoas que criam. direto. Aí negocia os preços, os valores, cada espécie tem um determinado valor da caixa, né? E você compra sua colmeia, já leva uma colmeia feita, cheia já, você escolhe o local adequado. Com certeza lá na hora o pessoal vai passar a orientação de possíveis predadores que possa Quer acontecer. dizer, não precisa se preocupar com trocar água, colocar alimento, nada. Você né? deixa ela lá no local protegido das intempéries do ambiente. Você pode viajar, passar 2, 3 meses fora. Quando voltar, ela vai estar maior ainda do que quando você Quer deixou. dizer, se reproduzem rápido. Muito rápido e não precisa ter cuidado maior nenhum em relação à alimentação, porque a alimentação ela vai fora e pega e traz. Que beleza. Doutor Luiz Correia, veterinário, meliponicultor, quero agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. A clínica do senhor veterinária fica onde, doutor? Fica aqui na Avenida Chavantes, número 2146, aqui no começo da cidade satélite, próximo ali a Tem o Instagram antiga dela, da Gradione. clínica do senhor? É @luiscorreia.96. @luiscorreia.96. Doutor Luiz Correia, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigado, estou à disposição. Qualquer coisa é só chamar para tirar as dúvidas. Muito obrigado.